Oi, eu sou a Elisa. Eu sou o Felipe. E eu sou a Gabriela Costa. Sou o Pedro Cavina. E eu sou a Vitória Covalli. E a gente vai falar sobre o conto A Mão no Ombro. Prof, o nosso vídeo vai estar dividido em 3 partes, porque a nossa câmera tá tendo problema e a gente vai ter que cortar a gravação em 5 minutos. Mas enfim, o conto A Mão no Ombro começa num jardim. Um jardim muito estranho, onde a personagem não tem noção nenhuma do tempo. Ele não sabe se é dia ou se é noite. Ele tá totalmente perdido. Ele começa a olhar pelo chão para ver se ele consegue ter alguma noção, pelo menos, da estação onde ele tá. Mas tudo ali tá morto, não tem sinal nenhum de vida. Então, como se sabe se é verão, se é inverno, primavera ou outono? Ele tá perdido. Ele continua andando até que ele encontra uma estátua. Uma estátua de uma jovem muito bonita. Ela está segurando a barra do vestido e os pés na ponta do tanque, como se ela quisesse fugir da água, não deixar que a água tocasse nela. Mas o tanque está vazio. Ele fica muito intrigado porque os pés da menina têm rachas pretas no meio, como se algum tempo atrás já tivesse uma água passado por ali. Enquanto ele fica perdido observando ela, ele nota que um bicho muito estranho sai da orelha dela. Nisso ele se assusta e sai correndo. Ele continua passeando pelo jardim, muito estranho, e ele chega numa parte que é como se ele tivesse conhecido já, como se lembrasse algo da infância dele. E nisso ele lembra de um jogo que ele tinha com o pai dele, onde tinha uma imagem de um belo jardim e ele tinha que achar um caçador de boné. E ele lembra de várias conversas com o pai dele, até que vem uma realização para ele. O caçador está atrás da escada. Nisso, ele entra em desespero. Ele vai e se senta num banco cheio de musgo. Isso que pode ser observado depois por uma análise, que é o primeiro sinal de um infarto. Ele começa a se desesperar e fala, meu Deus, dá um clique nele. O caçador é a morte. Nisso, ele sente suas pernas congelarem, seu braço congelar, ele fica paralisado. E ele fica, meu Deus, novamente, surtando. Nesse momento, ele começa a ter memórias da infância. Ele lembra de uma certa sexta-feira santa em uma passeata onde ele viu a imagem de Jesus. E ele se notou que nem o mesmo Filho de Deus sobreviveu à morte. Ou, em uma outra memória, quando ele viu a morte pela primeira vez em um circo, onde ele viu o trapezista no chão, espatifado. Nisso, ele sente uma mão vindo pelas suas costas, um frio, e ele entra em desespero, de novo, e começa a falar, meu Deus, eu preciso acordar, eu preciso acordar, eu preciso acordar. E nisso, ele acorda, na sua cama, abraçando um travesseiro. Ele fica, nossa, que sonho estranho. Ele quer falar para a mulher dele, mas ele sabe que a mulher dele vai achar besteira. Então, ele começa a fazer as coisas do seu dia a dia com calma, como se fosse a última vez. Ele bebe o café, ele fuma um cigarro, ele faz a barba, ele repara o jeito que a mulher passa o creme no rosto. Ele faz as coisas com leveza, com calma. Nisso, ele vai pegar o carro para ir para o trabalho, mas ele tenta dar o start do carro e não vai. E não vai. A perna esquerda dele começa a travar. E do nada o cenário muda. Ele fala, eu tô no jardim de novo? Mas dessa vez ele estava acordado. Ele vai caminhando, ele faz os mesmos passos, passa pelos mesmos lugares. Só que tudo vai muito mais rápido do que foi no sonho. Quando ele chega no banco, ele dá uma risada. E ele fala, eu escapei da morte acordando. Dessa vez eu vou escapar dormindo. Nisso, ele se deita no banco cheio de musgo e ele sente uma mão vindo sobre ele. Só que nessa vez, ele olha pra ver quem era. Interessante que, de novo, ela fala sobre o tema de caçada, que, tipo, de novo o personagem, em algum momento da vida, ele foi o caçador, e depois ele vira presa, porque é o caçador que vai buscar ele lá no final, na escada, né? E também, tipo, o verde, porque ela faz, tipo, parece que ela faz a intertextualidade com os outros textos dela. No verde, com Antes do Baile Verde, e toda a temática desse conto é meio verde, da floresta, musgo e tal. Sim, ela usa para que é um ambiente artificial, uma realidade falsa, assim, já que a gente não conhece o ambiente que a gente tá lendo. Sim, também é muito interessante como é parecido com o conto do Eu Era Muda e Só, já que nos dois contos, os dois têm a vida perfeita, mas na verdade eles não se contentam com nada daquilo. Bom, o personagem o personagem principal, ele é um homem relativamente comum. Ele não é exatamente bom nem ruim, como diz no conto, que ele estende ao mesmo tempo uma vela pro Deus e pro diabo. Nunca fazendo uma escolha, vivendo sempre nesse limbo. E é o que ele encontra de familiar na estátua,
que também não sabe não sabia como mais ou menos decidir onde pisar. Ele leva uma vida medíocre, que poderia ser a estampa de um comercial de margarina. Ele tem uma esposa bem-humorada, que tá sempre na moda, um filho estudioso e um cachorro atencioso. Mas essa rotina não o faz feliz e, do mesmo jeito, ele não faz nada para sair dessa infelicidade. Esse limbo que ele vive em todos os seus relacionamentos, ficando com a esposa que ele não ama mais, não podendo dizer nada para as pessoas ao seu redor, porque elas não se importariam, mas é um motivo do que ele faz. É só com um sonho traumatizante que o faz pensar em quando que o amor dele acabou com a esposa, que ele não se interessa pelo que dizem e o que fazem, e que ele gosta de zombar das pessoas, mas não gosta de ser zombado. O sonho que ele teve meio que deu uma última oportunidade dele aproveitar essa rotina que ele tanto subestimava. E como todo homem, ele tem o medo de morrer. Não quer que seja a sua hora. Não pode ser sua hora. Então ele tenta escapar disso a qualquer custo. Eu achei ele um personagem meio chato, entendeu? Eu acho que é muito fácil você viver assim, tipo, é uma vela com Deus e uma com o diabo, sabe? Nunca fazendo essa escolha. Acho que eu preferia se ele tivesse feito uma das escolhas, sabe? Se ele fosse ou uma boa pessoa ou uma má pessoa. E eu fico com um pouco de raiva de personagens que, tipo, sabem que a vida deles não gostam, não estão satisfeitos com alguma coisa e não fazem nada pra mudar. Isso me deixa irritada. Ao mesmo tempo, quando ele falava com o empregado, ele não quis mudar nada da relação. Não tentou, tipo, mesmo sabendo, tendo essa epifania, né? Ele não pensou em, não, vou conversar com ele, agora fazer as coisas diferentes. Sim, ou pensou, não ele trabalhou 3 anos ali, mas nunca nem teve uma conversa decente. E tu tem a chance de mudar isso, nem por um segundo, e tu vai gastar isso. Sim, Também achei o personagem chato por causa disso. E o fato dele ser monótono assim, tá relacionado com uma vela pra Deus e uma vela pro diabo, porque ele não é capaz de fazer essas escolhas. Ou seja, é um personagem monótono. Também achei chato. Pra mim, personagem ser chato também contribuiu pra eu não gostar do conto. Eu já não curti muito porque ele é mais onírico e eu não gosto muito dessa coisa do fantástico, mas o personagem ele contribuiu bastante também. Eu discordo. Eu acho que ele ser monótono faz meio que parte do negócio. Eu acho que a história não seria legal se ele não fosse monótono. Acho que tem que ter a vida dele tem que ser ruim. Foi como a Elisa disse, eu acho que foi uma epifania, foi uma abertura de olhos, não só pra pessoa, mas pro leitor também, porque às vezes faz a gente pensar em, a gente tá vivendo a nossa vida assim, a gente sempre tá toda a vida e faz as mesmas coisas, ou a gente pode fazer uma mudança, porque a gente não sabe, diferente do personagem, a gente não vai ter um sonho que vai falar, você vai morrer amanhã. Não, é do nada, ninguém sabe, então tenta mudar quanto dá tempo. Eu acho também que se ele fosse um personagem interessante, a gente ia torcer pra ele não morrer no final. E eu também acho que um personagem interessante não se meteria numa situação que nem a dele, sabe? Tipo, um empresário de sucesso, casou com uma moça da moda e tá, tipo, parado no tempo. Verdade. Eu ia falar sobre o foco narrativo do conto. Tá. O foco narrativo pode ser considerado heterodiegético, isto é, o narrador ele não faz parte como personagem da história, ele só narra. O narrador é classificado como onisciente, já que ele conhece os pensamentos do personagem. Ele relata os fatos em terceira pessoa, mas muitas vezes ele é orientado pela percepção da personagem, como se fosse um monólogo interior, já que os fatos são vivenciados pelo personagem. É possível perceber isso em diversos momentos do conto, onde o narrador expressa os pensamentos do personagem através de perguntas. Um exemplo disso é logo no começo, nas primeiras linhas, com a pergunta: era uma lua ou um sol apagado? E as perguntas se repetem ao longo de todo o conto. Outro exemplo disso é no final do conto, onde o personagem está enfrentando uma situação de morte iminente e os seus pensamentos são expressos através da voz do narrador. Vocês gostaram desse narrador? Tipo, Eu gostei bastante desse estilo em que ele faz os dois lados, assim, ele narra a história por fora, mas ele também expressa. Tipo, essa moldada, meio que Pensamento. ele vira os dois, né? Ele vira o personagem e o narrador. Tu percebe de fora e tu vê as memórias dele ao mesmo tempo. É muito uma dualidade. Uhum. Eu achei interessante. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a linguagem, porque a linguagem ela é toda focada no
na angústia do personagem principal, né? Tanto lá na parte do jardim, quando ele começa a ver o trapezista, a memória de Cristo lá, que ele percebe que remete à morte, que ele pode morrer ali, quanto depois que ele não sabe se ele vai morrer quando ele acorda, né? E quando ele percebe como é bom esse negócio da vida. E também queria fazer uma relação com os 5 sentidos, né? Porque quando ele tá no sonho, ele percebe 4 sentidos, menos o paladar. Ele percebe a visão, a audição, o olfato e o tato, mas não o paladar, que tem uma relação de como se a morte ela não nutre, ela retira, ela não nutre o corpo, ela retira a vida do corpo. Então é bem interessante isso aí. E tipo, como depois quando ele volta no sonho, já mostra a cena dele com o paladar, né? Ele tomando café da manhã, comendo e tal. Sim. E... Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu achei bem interessante também como ela fez a ambientação do conto. Ela descreveu muito bem tanto o jardim quanto a casa do personagem. Achei muito legal. Eu achei muito interessante a descrição da estátua, que tem uma estria, não era? Alguma coisa Sim, assim. é bem descritivo. Eu achei bem interessante, eu nunca tinha imaginado uma estátua com uma estria. É pra criar um cenário bem específico, né, Marcos? É pra representar exatamente a passagem do tempo, porque é uma coisa tão bonita, mas tão corroída pelo tempo. Não, e tipo, isso é parecido com a mulher dele também, porque, tipo, ela era bonita, da moda, e tipo, em todas as cenas que ela aparece, ela tá passando alguma coisa no rosto, e tipo, passando alguma coisa pra se cuidar mais, pra não envelhecer, pra ficar bonita por mais tempo. E ela até tem o cabelo cacheado igual a estátua. Nossa, detalhe. A autora, no texto, ela usa 2 metáforas muito importantes pra gente entender a história. A primeira, já foi comentada aqui, mas é a do caçador na escada, que representa a morte. E a segunda, que dá título ao conto, é a do mão no ombro. A mão no ombro, ela representa a morte que está para vir. A primeira vez que a gente é apresentado essa metáfora, tirando no título, é quando o narrador fala: ouviu a mão ir baixando numa crispação de quem dá um sinal. O contexto dessa frase é que ele estava brincando com o pai dele, e ele sempre ia atrás do caçador, e agora o caçador estava vindo para buscar ele no sonho. E é justamente isso que assusta o personagem, que aí faz ele acordar do sonho porque ele tem medo da morte. E aí a última vez que é mencionado a mão no ombro é bem na última linha do texto, que é quando ele vai dormir de novo para tentar evitar a morte, e aí ele volta bem na parte do sonho que a morte estava pegando ele. Então, quando toca a mão no ombro dele, ele vira, mostrando que ele não tem medo da morte. Eu gostei do paralelo que ela fez entre o fato de que, no sonho, o último momento que ele teve lá, do desespero dele, foi não olhar, foi sentar no banco e sentir a mão vindo. Só que, quando ele realmente decide olhar, a situação era a mesma, só que, no caso, é a vida real. Nossa, será que... Eu ia ficar meio assustada se fosse, tipo, só uma coisa, uma mão no ombro, no seu sonho, e você acorda e você tá vivo ainda, e você tem ainda um pouquinho, e você não sabe quando vai chegar. Acho que dá pra entender um pouco o personagem. Tipo, por mais que... Talvez seja isso, por isso que ele não tenha mudado nada, porque por mais que no inconsciente ele achava que era o último dia dele, no resto ele queria levar como se fosse um dia normal. Eu não faço isso em nenhum dia, então por que eu vou, sei lá, conversar com a minha esposa, ou conversar com o meu funcionário, se é pra ser qualquer dia? Acho que isso também faz parte da relutância dele. Eu acho que também tem muito a ver com a questão do tempo, porque como a gente mencionou antes, a gente não sabe se era dia ou se era noite. E quando ele acorda, que ele tá ali com o filho e com a esposa, ele fala: será, meu filho não sabe que eu li a morte nos olhos na noite passada, ou era dia. Nem ele mesmo sabe, ele não consegue se situar. Eu acho que a gente tem essa questão como sociedade de que a morte vem quando ela tem que vir. E eu acho que ele meio que aceitou isso. Ele tentou, como ele disse, levar uma vida normal. Ele não podia impedir isso. Ele deixou a vida levar. Já ele fazia as mesmas coisas todos os dias, porque ele interferia no processo natural. Eu acho que, tipo,
É outro motivo que me faz não gostar dele, sabe? Ele tem uma última chance, ele já vai ele pensa na possibilidade da morte, ele vê a última oportunidade de fazer as coisas diferentes, e ele ainda não faz, sabe? Tipo, a última coisa, ele podia falar alguma coisa a mais, sabe? Porque, tipo, toda a linguagem, ele mesmo fala, o último cigarro. Aí depois ele se questiona, o último? Tipo, meio que ele já sabia e ele ainda podia ter melhorado as coisas, sei lá, ter feito alguma coisa que fosse fazer a esposa dele se lembrar dele com carinho, uma última palavra, alguma coisa, e ele tá nem aí. Mas eu vejo que ele fez isso de uma forma mais sutil, eu, particularmente falando. Porque quando nessa parte do cigarro, quando ele fala o último cigarro, antes vem, ele decidiu não fumar tanto. Ou quando ele vai com a esposa, ele falou, não vou contar o sonho pra ela porque eu odeio ela. Ou porque ela fica resmungando e ela canta fora do tom. Mas no final das contas, ele acaba contando pra ela. E fala, eu tive um sonho, tal. Sabe? Então, ele fez. Foi muito pouco e provavelmente insignificante? Foi. Mas ele aceitou. Eu acho que a mudança foi muito mais interna. Foi certamente egoísta e não, sei lá, não falar um eu te amo ou demonstrar um jeito diferente. Mas a mudança foi interna. Foi um processo interno dele aceitando que o tempo dele tinha chego. Porque ele nunca viu a própria morte. Ele sempre lidou com a morte dos outros. Mas nunca nem pensou na morte pra si mesmo. Então foi mais um processo de aceitação da ordem natural das coisas. Eu achei também interessante a história do carro, né? Que ele pega o carro tentando fugir, mas nem o carro mais funciona. Tipo, não tem nenhuma escapatória do que vai acontecer. Era pra ele morrer. E também, eu não sei se cachorro realmente, sei lá, sente que ele falou, será que o cachorro sabe que vai acontecer comigo, né? Porque tem muito cachorro que, tipo, sente quando a gente tá doente, essas coisas. Será que o cachorro realmente sabia? Eu fiquei perguntando se ele pode saber mesmo. Acho que não era uma coincidência, eu acho que ele realmente sabia. Mas um significado. Enfim, ninguém tem mais nada a acrescentar. Acrescenta aí, Felipe. Voltando naquele assunto lá da mudança de comportamento dele, eu acho que nos hábitos fáceis ele meio que se sente inclinado a acreditar que o sonho pode ser uma realidade, tipo fumar menos, saborear o café. Mas quando passa para as decisões difíceis, que é mudar todo o cotidiano dele para tentar aproveitar a vida mais, ele é como se a mente dele entrasse em conflito pensando que é só um sonho. Porque é muito fácil continuar também do jeito que a gente tá, né? É difícil ter coragem pra, tipo, mudar tudo, velho. E aí, especialmente quando ele viu assim Pensa, ele tava à beira da morte, ele tava confuso e não tinha muito tempo pra mudar, nenhuma mudança muito significante. Então, eu acho que ele pensou o melhor era ficar na zona de conforto dele. Eu nem ia sair de casa se fosse eu. Sei lá como é que eu vou morrer. Eu também não sei o que eu faria, vou morrer. Folga. Vocês preferiam acordar depois do sonho ou não? Tipo, ter morrido no sonho? Que nem ele teve esse último instante. No sonho, eu acho. Porque eu acho eu também, no sonho. Quando ele tava na vida real ali no banco, que ele fala que ele volta pra ver quem era, eu acho que foi. Ele não sentiu dor, né? Porque a gente entende depois que foi um infarto, né? Quando ele não se movimenta mais e tal. Mas eu preferi indo no sonho. O sonho mesmo, não vou sentir dor. E pensa, deve ser assustador quando as coisas começam a ficar igual ao seu sonho, tá ligado? Sentindo as mesmas coisas. Eu ia ficar mais assustada do que, tipo, sei lá, morte, sei lá. E eu pensar, meu Deus. Sim, e ele vai lá, senta no banco e ri. Como é que tu vai rir numa situação dessa, sabe? Eu acho que, como foi o que eu disse antes, foi um processo de aceitação. Eu não tinha o que fazer, não tinha pra onde ele correr. E pra não chorar. O que é. E aí, vocês gostaram do conto? Eu gostei, mesmo não sendo o tipo de leitura que eu faço e eu tendo que ler umas 2 vezes, assim, parando pra entender o que ela quis dizer por causa da troca de narrador ou do tipo de palavras que ela usou, porque ela tem muita conexão entre as coisas que ela escreve. Eu gostei bastante. Eu achei que foi uma temática muito legal, foi, como eu disse antes, uma abertura de olhos, ele tratou, o personagem tratou a si mesmo por dentro, sabe? E deu uma chance pro leitor mudar a sua vida, se autoanalisar. O texto fez muito isso comigo, sabe? Porque eu acho que eu levo uma vida bem normal, ok, nós somos estudantes, a gente não tem muito o que mudar na nossa vida, fazer uma coisa, ainda mais no tempo que a gente vive agora de pandemia. Mas são as pequenas coisas do dia a dia que podem fazer a diferença.
E eu gostei especialmente quando ela fez a linkagem de a morte dela chegando agora no final, dele, do personagem no caso, chegando agora no final com o primeiro contato que ele teve com a morte, que foi um negócio do trapezista. Foi uma dualidade que mostrou ali. Ele realmente, quando a memória veio pra ele, ele realmente percebeu o que estava acontecendo. Eu não gostei do conto, e não é pelo conto em si, porque o conto é muito bom, até pela análise que a Vicky fez. Mas eu não gostei pelas sensações que ele traz. Eu não acho nada confortável imaginar o jardim, eu não acho nada confortável imaginar ele sabendo que vai morrer e caminhando pra morte. E é por isso mesmo. Eu também não gostei muito do conto, pra ser sincero. Tipo, a parte do simbolismo é até interessante, eu tenho que admitir, mas eu acho que a crítica em geral não é algo muito elaborado, assim, muito que rompe padrões, assim, mas tipo, a gente pensa assim, se a gente sonhar que vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai levar a sério, a gente vai repensar nossa vida, talvez. Eu acho que é isso, não é grande coisa, eu acho que é um conto legal, mas não é nada que impressiona todo mundo, revolucionou a literatura brasileira. Eu não gostei muito do conto, porque dos contos da Ligia, os que eu mais gosto foram o estilo do saxofone, do Antes do Baile Verde, porque eu não gosto muito desse estilo de conto que trata sobre a morte, ou trata sobre mais a fantasia. Eu não gosto muito de contos que tratam da realidade e de coisas mais próximas da gente. Eu também não gostei muito por causa do personagem, eu não gostei da construção do personagem. Ele é muito indeciso sobre as coisas da vida, e o jeito como ele reclama de tudo e não faz nada pra mudar. Não fiquei feliz com isso. Tá, eu gostei do conto. Tipo, por mais que eu não tenha gostado do personagem, eu gosto dessa temática de, sei lá, a vida no subúrbio não é pra todo mundo, sabe? Tipo, não é tudo aquilo que a gente pensa. Você pode ter, tipo, toda a vida que todo mundo sonha, ou que é o esperado, e ainda assim não te faz feliz, sabe? Eu só fiquei frustrada que... Só que eu acho que ele é um personagem, tipo, muito real, sabe? Porque quantas pessoas não se pegam nessa mesma situação sem precisar fazer nada pra mudar e perpetuam isso. Mas eu gostei do conto. Eu só não fui muito fã da personagem, mas eu achei interessante esse questionamento que me deu. Tipo, se eu ia preferir morrer lá no sonho mesmo, com a sensação de não é a minha hora. Se eu ia preferir ter um último café, o que eu faria diferente. Mas eu acho que foi um presente pra ele esse último momento, que por mais que ele não tenha mudado, tipo, drasticamente, ele pelo menos, sei lá, conseguiu olhar a uva de um jeito diferente, viu um pouco de beleza da vida que ele tinha perdido por muito tempo de apreciar. E é isso, prof. Espero que você tenha gostado. Foi a nossa análise. Deu um pouco de trabalho, mas a gente se esforçou bastante. Beijo, prof. Tchau. Tá, valeu, prof.